aí, pessoal, tudo bem? Este vídeo aqui é a segunda parte de um mini especial aí de 80 anos do Pelé, né? A primeira parte foi ao ar nesta sexta-feira, falando que foi o dia do aniversário do Pelé, falando sobre a Lei Pelé, né? O legado do Pelé fora dos campos para o futebol brasileiro. Esta aqui também é um pouco de legado fora dos campos, ainda que na verdade é mais uma curiosidade envolvendo do Pelé do que realmente algo que ele tenha feito. Mas ele assina, ele participa do processo de oficialização disso, que foi a criação do calendário quadrienal. Foi um calendário que pretendia revolucionar o futebol brasileiro, organizar esse monte de competições que existe no Brasil e que, como o próprio nome indica, ele duraria 4 anos. E o calendário foi implementado sim. Tá? Esse calendário foi implementado. Acho que foi a única vez que eu me lembro de um momento em que todo mundo parou para fazer, como diria, o Romero Jucá, um grande acordo nacional com todo mundo envolvendo, no caso, principalmente no meio do futebol, para organizar o calendário do futebol brasileiro. Eu não gostei do resultado, tá? Depois eu até falo o que eu acho no final do vídeo, eu dou minha opinião sobre o calendário quadrienal, tá? Mas falar aqui do calendário que acho que tem muita gente que vai achar legal, tem saudade, uma galera também gosta de muitas competições, gosta de dar um jeito de enfiar tudo, né? Bom, a gente tá mais ou menos isso no começo do século XXI aqui, né? 2000, 2001, que a gente tá. E começou a surgir muita competição, começou a se atropelar no calendário do futebol. Então começou a surgir, tinha Libertadores no primeiro semestre, surge Copa Mercosul, né? E que envolvia os mesmos times da Libertadores, não é que nem hoje a Sul-Americana, que tem times diferentes da Libertadores, então joga ao mesmo tempo. Na época não, era primeiro semestre Libertadores, segundo semestre Mercosul, né? Além disso, começam a criar outros torneios, até por questão financeira, clubes começam a buscar alternativas. Então os campeonatos regionais voltam a ser disputados, né? Então isso lá já no final dos anos 90, a Copa do Nordeste volta, o Rio-São Paulo volta, daí criam a Copa Sul com o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, criam a Copa Centro-Oeste e a Copa Norte, né? A Copa Centro-Oeste também incluía Minas Gerais e Espírito Santo. Aí, por uma questão até de desigualdade técnica e econômica, os times de Minas Gerais, depois de fazerem parte da Copa Centro-Oeste, eles saem e vão para a Copa Sul, e vira a Copa Sul-Minas, né? E a Copa Centro-Oeste vira uma Copa realmente do Centro-Oeste e mais do Espírito Santo. Então os torneios regionais estavam surgindo. E então estava tendo que enfiar todo mundo ali. E como começou a surgir muito torneio estadual, também começa a surgir a Copa dos Campeões, que era um torneio que reunia os campeões das Copas regionais. A Copa do Brasil, quando surge, talvez pouca gente se lembre disso, a Copa do Brasil ela surge para ser um torneio, um mata-mata, entre os campeões estaduais e mais os vices de alguns estados. Né? Hoje não, é um torneio maior, tudo, mas na época que ela surgiu foi assim. Né? A Copa dos Campeões viraria tipo uma Copa do Brasil em relação aos campeonatos regionais, então surgiu uma Copa dos Campeões regionais. Né? Então era muito torneio surgindo, e para enfiar tudo isso no calendário estava um sufoco. A gente já viu que nos anos 90 começa a dar muito problema, começa a campeonato a gente chegou a ter, por exemplo, o Grêmio jogando 3 jogos no mesmo dia, isso daí vale um vídeo à parte, no Campeonato Gaúcho. Teve o São Paulo jogando 2 jogos no mesmo dia, um por cada competição. O Juninho Paulista joga os 2 jogos, inclusive, né? Foram 2 jogos em sequência no Morumbi. Começa a ter muito disso nos anos 90, né? O calendário de hoje parece uma maravilha perto daquela época, tá? E no final dos anos 90, então, com esses regionais, Copa dos Campeões, Mercosul, começa a ficar pior ainda. E a gente começa a ter campeonato brasileiro terminando quase no Natal. Teve campeonato terminando dia 23 de dezembro, teve Copa Mercosul, que teve o jogo decisivo, que era melhor de 3 ainda, fazendo o jogo decisivo nas semanas entre Natal e Réveillon, e um Boxing Day brasileiro, coisa que a gente vai ver de novo agora em 2020, mas por causa da pandemia. Né? Então começou a ter muito assim, e daí acontecia de time, por exemplo, jogava o brasileiro até a véspera do Natal, depois tinha que voltar a jogar já 5, 6 de janeiro. Né? Então os jogadores tinham 10 dias de folga ali só para as festas de fim de ano e já voltava jogando. Nem que voltava para a pré-temporada, não, voltava já com o jogo. Então era uma confusão desgraçada o calendário, encaixar férias não existia. Né? Então virou realmente uma coisa muito confusa e começou a se falar, não tem que organizar essa bagaça, é muito campeonato e não vai caber. E daí vários agentes ligados ao futebol, né? O governo brasileiro até ajuda de forma a mediar isso, tá? Mas o Clube dos 13, a CBF começam a se organizar ali
para tentar desenhar um calendário que conseguisse caber tudo. Tá? A ideia era fazer caber tudo no calendário. E o Pelé é chamado como um avalista. Ele já não era mais ministro do esporte, tá? Ele foi ministro até 98, no primeiro mandato do Fernando Henrique. Ele não era mais ministro neste momento, mas ele é até hoje, mas na época ainda mais ainda, uma figura forte ali para ser uma figura neutra que ia legitimar, ser um fiador daquele processo e daquele calendário. E teve até um evento que reuniu ali o Fábio Koff, presidente da CBF, né, presidente do Clube dos 13, o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, e o Pelé como figura ali, né, neutra, assinando lá o novo calendário que ia organizar o futebol brasileiro, tá? A partir de 2002. E isso foi em 2001 que isso foi assinado, né, para valer a partir de 2002. Como era o calendário quadrienal, então? Começava que os clubes seriam ali as primeiras 2 semanas e meia de férias e pré-temporada. Então os clubes teriam um período de pré-temporada, depois eles se reuniriam, começariam a jogar no segunda quinzena de janeiro, lá pro dia 20 de janeiro começavam os campeonatos. E de como que era a ideia? Para conseguir caber estadual, regional, como que era tudo? Os grandes já estavam naquela época meio de saco cheio de jogar estadual, porque falavam que não ganha dinheiro, muito time pequeno, eu gosto mais de jogar entre grandes, né? E por isso que os grandes estavam querendo jogar os regionais. Já tinha até acontecido nos anos anteriores de alguns campeonatos estaduais terem uma primeira fase em que os grandes não jogavam, porque os grandes jogavam os regionais, o Rio São Paulo, Copa do Nordeste, Copa Sul, que depois vira Sul Minas. Já tinha acontecido alguma coisa assim, que alguns estaduais já tinham feito coisas desse tipo. Mas era uma primeira fase que era quase que uma fase de classificação ali, era curto, porque esses regionais eram mais curtinhos mesmo. Não, a ideia agora é fazer um regional parrudo para os grandes, tá? Com 16 times ali, né? Então, os grandes jogariam o regional, tá? Os regionais, então, eles montariam de forma a ter 16 clubes, ou, no caso da Copa Centro-Oeste, 8 clubes, tá? Mas em geral eles iam buscar ter 16 clubes e fazer um calendário longo ali para o estadual. Então esses 16 clubes jogariam todos contra todos em ida só, né, em turno, dando 15 jogos e mais uma fase final ali. Então você conseguiria ali, fazer muito jogo ali para os grandes ficarem jogando entre eles. E enquanto isso, os pequenos jogavam os estaduais. Os estaduais seriam campeonatos apenas dos pequenos, apenas do restante. Tá? E a ideia era que jogava o regional, mas aí o pior time de cada estado no regional era rebaixado para o seu campeonato estadual do ano seguinte. E o campeão estadual, além de levantar o troféu de campeão estadual, ele ganhava vaga para o regional do ano seguinte, porque daí é legal que ele vai jogar com os grandes, tá? Então o estadual meio que virava uma segunda divisão do regional. E foi dividido assim. Fizeram o Rio São Paulo, o Corinthians foi o campeão. Fizeram a Sul Minas, o Cruzeiro foi campeão. Fizeram a Copa do Nordeste, o Bahia foi campeão. A Copa Centro-Oeste, o Goiás foi campeão. E a Copa Norte teve o Paysandu campeão. Tudo mais ou menos nesse modelo. A Sul Minas, a Copa do Nordeste e o Rio São Paulo, realmente com 16 times, 15 rodadas, tudo. A Copa Centro-Oeste e a Copa Norte, até por questões geográficas, foram trabalhar um pouco diferente, né? A Copa Centro-Oeste eram 8 times, mas jogaram em turno e retorno para dar 14 jogos e depois jogavam mata-mata. A Copa Norte, por uma questão até logística mesmo, eles dividiram em grupos, eram 16 times em 4 grupos de 4, jogavam dentro dos grupos indo e volta, depois formavam uma segunda fase também em 2 grupos de 4, para depois sair a final e quando o Paysandu ganha do São Raimundo do Amazonas, né? E isso ocupava um bom espaço ali. E os pequenos jogando os estaduais. Tá? Depois, então, os regionais iriam de 19 de janeiro a 12 de maio. Nesse mesmo período, tá? do começo da temporada ali até a primeira quinzena de maio, era jogada a Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil, que não tinha os times que estavam na Libertadores na época, né? Então era Grêmio, Atlético Paranaense, São Caetano e Flamengo, né? ou os 3 primeiros brasileiros do ano anterior, mais Copa do Brasil, tudo, mais Copa dos Campeões, aquelas coisas lá, né? Iam jogava a Copa do Brasil restante e terminava em 15 de maio. Então a Copa do Brasil terminava junto com os regionais.
Tá? Então, pegava aquele primeiro bloco do ano, de janeiro até primeira quinzena de maio, Copa do Brasil, mais regionais, e os pequenos jogando os estaduais. Depois, era feito o Super Campeonato Estadual, que era um torneio curto ali, tá? Que ficava só na segunda quinzena de maio. Que daí a ideia era pegar o campeão estadual, né, que era um time pequeno, né, um time pequeno que foi campeão estadual, e os melhores times do seu estado no campeonato regional. E daí eles faziam um mata-mata curtinho, ali um torneio ali só para celebrar, para um estadual ali para os grandes jogarem também, alguma coisa regional, local. E daí fazia rapidinho ali, na segunda quinzena de maio, o super campeonato estadual. Depois, parava. Terminou maio, chegou junho, parava por causa da Copa do Mundo, né? Era ano de Copa do Mundo. Nos anos seguintes desse calendário, isso não teria essa parada. Então as datas seriam um pouquinho mais empurradas para lá e para cá. Mas, neste caso específico, 2002, em junho, parava para a Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, era a hora dos torneios nacionais. Então, primeiro vinha a Copa dos Campeões, que era disputada em julho, durava todo o mês de julho, né? Então era o torneio que reunia os campeões de cada uma das regiões, e mais o campeão brasileiro, e mais o Flamengo, que era o campeão da Copa dos Campeões do ano anterior. Tá? E depois ainda pegava, depois desse torneio, que terminava no comecinho de agosto, vinha assim, enfim, o Campeonato Brasileiro para jogar até o final do ano, o Campeonato Brasileiro terminando em 15 de dezembro. Tá? Daí, nos anos seguintes, sem aquela parada da Copa do Brasil, da Copa do Mundo no meio, a ideia era que o torneio terminasse, o brasileiro terminaria um pouco mais cedo, né? Poderia terminar um pouco mais cedo, e daí daria um mês de férias ali para os jogadores em dezembro, como é hoje. A ideia foi essa do calendário. Tá? E conseguia caber tudo. Além de tudo, tinha as datas previstas para a Libertadores e para a Copa Mercosul, fizeram caber tudo. Tá? Mas acabou não dando certo. Por que não deu certo? Não deu certo, o motivo principal de não dar certo é porque ele simplesmente não trouxe os benefícios que a galera imaginava quando ia organizar tudo. E já no segundo semestre daquele ano, começaram a perceber que não tinha sido aquele sucesso que imaginavam, e que o que o futebol brasileiro precisava mesmo era de um grande campeonato brasileiro. Não adiantava ficar arranjando esse monte de campeonato regional, era legalzinho, tudo, mas na verdade ele não resolveu o problema. Então começa a haver uma pressão para que em 2003 se adote o Campeonato Brasileiro em pontos corridos. E aí é o que acontece. Né? Ainda no final de 2003 já se define que o Campeonato Brasileiro... No final de 2002 se define que em 2003 o Campeonato Brasileiro seria por pontos corridos. E para caber um brasileiro de pontos corridos, acabava com todas essas histórias aqui de regional, supercampeonato, Copa dos Campeões, né? Porque o Campeonato Brasileiro de pontos corridos teria que ser muito grande. Esse foi o principal motivo de não dar certo. Mas ele em si, em 2002, já muita coisa não deu certo também. Esse negócio de botar os grandes para jogar o regional e os pequenos para jogar o estadual, e depois faz uma Supercopa estadual, não foi todo mundo que topou. Em alguns estados isso rolou direitinho. Então teve o campeonato estadual e depois supercampeonato. Minas Gerais foi assim, né? A Caldense foi campeã mineira de 2002. Em São Paulo aconteceu isso. O Ituano foi campeão paulista de 2002. E depois joga o supercampeonato. Supercampeonato paulista, o São Paulo ganhou. Supercampeonato mineiro, o Cruzeiro ganhou. Né? Mas em alguns estados eles não toparam isso. Então já mostrou ali uma não aceitação total da ideia. Tá? Na Bahia, por exemplo, o campeão baiano do Campeonato Baiano entre os pequenos foi o Palmeiras Nordeste. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, montou uma filial nordestina, um time B no Nordeste. E então assumiu a gestão do Feirense de Feira de Santana e transformou no Palmeiras Nordeste. E esse time foi campeão baiano de 2002 entre os pequenos. Só que teve depois o Super Campeonato Baiano, que juntou com os times baianos que estavam na Copa do Nordeste, Bahia, Vitória e Fluminense de Feira. E daí o Vitória foi campeão. Só que na Bahia, a Federação Baiana deu ao Super Campeão Estadual o status de campeão estadual. Tá? Então, não é que o Super Campeonato Estadual foi um torneio à parte, né, um torneio extra. Não, ele foi como se fosse a fase final do Campeonato Baiano. E é como se o Palmeiras Nordeste tivesse sido campeão da fase de classificação entre os pequenos.
tá, para ter o direito de jogar o Campeonato Baiano depois com os times que estavam na Copa do Nordeste. No Rio de Janeiro, nem isso aconteceu. A Federação Carioca quis botar os grandes para jogar. Então os grandes jogaram o Rio São Paulo e jogaram também o Campeonato Carioca desde o começo do ano. Não vai dar de calendário, né? Então o que os grandes cariocas sabiam que não ia dar? Então os grandes cariocas iam mandar os times B para jogar, né? Como um time sub-20 ali, né? De colocar assim, não era nem o reserva, realmente era um time sub-20, assim, era o catadão mesmo. Porque os reservas estavam no banco de reserva do jogo do time principal, né? E até porque tinha, às vezes, jogos no mesmo dia, coisas do tipo jogar sábado e domingo, assim. Então botava um time principal para jogar o de São Paulo e um time tosco ali para jogar estadual. Agora, fazendo isso, o que ia acontecer? Quando chegasse na fase final do Campeonato Carioca, os grandes seriam eliminados. Então o que a Federação Carioca fez? Ela criou um regulamento em que os grandes jogavam desde o começo, mas eles tinham vaga garantida na final, nas fases finais, que seriam disputadas após o Rio São Paulo terminar. Então os grandes vão jogando com o time tosco e vão perdendo um monte de jogo ali, porque eles não estavam nem aí pro campeonato, e só o americano estava aí. O americano jogou o Rio São Paulo daquele ano, mas estava querendo jogar o Carioca para valer, né? Até porque o americano era o time ligado ao Caixa d'Água, que era o presidente da Federação Carioca na época, e que era o principal incentivador desse modelo do Campeonato Carioca daquele ano, que era bizarro. Inclusive, era tão bizarro que aquele torneio foi apelidado de Caixão. Ele foi apelidado de Caixão também por causa de um caixão, né? Mas na verdade, era uma referência ao Caixa d'Água. Era o torneio do Caixa d'Água. O Caixa d'Água inventou da cabeça dele, né? E o americano, inclusive, é campeão da Taça Guanabara, mas aí na fase final os grandes entram, daí os grandes usam os times principais, e o Fluminense foi campeão carioca. Então, no Rio de Janeiro não houve uma aceitação ali dessa coisa dos pequenos jogarem estaduais e depois os grandes entram num super campeonato carioca. Não, o campeonato carioca foi uma coisa só, com um regulamento bizarríssimo, e no final das contas o Fluminense foi campeão, um torneio que foi muito falado na época, lá, o Caixão. Tá? Depois teve a Copa dos Campeões. A Copa dos Campeões até rolou, normal. Ela foi um torneio mais inchado, né? Em princípio seriam só os campeões estaduais, os campeões regionais, mas não foi bem assim, né? Foram, no final das contas, os 6 primeiros do Rio São Paulo, os 4 primeiros da Sul Minas, mais os 3 primeiros da Copa do Nordeste, jogando mais o campeão da Copa Centro-Oeste e o campeão da Copa Norte. Mas tinha muito time jogando, né? Então foi um torneio grande, por isso que demorou um mês todo, né? E ele foi disputado só no Norte e no Nordeste, né? Os jogos todos foram em Belém, em Fortaleza, né? E na decisão o Paysandu foi campeão. O Paysandu foi uma grande surpresa. O Paysandu tinha um time muito bom naquela época, um time que todo torcedor Paysandu, se tem um torcedor Paysandu vendo o vídeo, é provável que tenha, porque eu coloquei uma foto do Paysandu comemorando o título para ilustrar esse vídeo, até porque acho que foi a grande novidade daquela temporada. O Paysandu fica em primeiro lugar no grupo, na fase de grupos, fica na frente de Fluminense, Náutico e Corinthians. Depois, nas quartas de final, elimina o Bahia. Nas semifinais, elimina o Palmeiras. E na decisão, ele ganha do Cruzeiro. Inclusive, perde o jogo de ida no Mangueirão por 2-1 e depois vence o jogo de volta por 4-3 no Castelão. O Paysandu acaba campeão. Era o time do Paysandu que tinha Sandro Goiano e tinha aqueles jogadores de frente ali como Jobson, Velber, Van Dijk, que ficaram clássicos, né? Uma formação clássica ali do Paysandu, que depois até teria mais reforços ali naquele time do Givanildo. Que depois o Paysandu com isso conquistou a vaga na Libertadores e fez aquela boa Libertadores no ano seguinte, chega a vencer o Boca na Bombonera, né? E depois só em 10 de agosto começa o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, bom, ele começava em agosto, né? Então não dá para ser pontos corridos, até porque naquele ano eram 26 times na primeira divisão. Porque por causa de todo o rolo de Copa João Avelange, já expliquei aqui, né? O Campeonato Brasileiro deu uma super inchada na Copa João Avelange, que foi 2 anos antes só. Né? Então eles tiveram que foram enxugando tudo, mas estavam com 26 times ainda. Enxugaram um pouco de 2001 para 2002, mas estavam com 26 times ainda em 2002. A ideia era cair 4 para subir 2, depois cair 4 para subir 2, cair 4 para subir 2, até ficar 20, né? Que foi o que aconteceu, né? Então eram 26 times jogando no Campeonato Brasileiro, que era só em turno, né? Então jogavam todos contra todos só em turno, e depois os 8 primeiros disputavam quartas de final, semifinal e final em jogos de ida e volta, né?
Os rebaixados foram Botafogo, Gama, Palmeiras e Portuguesa, e daí foi até uma surpresa, porque no final das contas, não é que caiu um time dos 12 grandes, caíram 2 de uma vez só, né? O Botafogo e o Palmeiras. Né? Mas outra grande surpresa daquela competição foi o Santos, né? Que não fez um bom Rio-São Paulo, estava com dificuldades, tudo, daí no meio do ano chega lá o Leão e percebe que não tinha muito time para usar, monta um time com base nos garotos que estavam lá precisando de oportunidade, e no final das contas era aquele Santos do Diego, do Robinho, do Alex, do Renato, do Elano, que conquista o título brasileiro. Terminando em 8º lugar na primeira fase, mas depois aí no mata-mata elimina o São Paulo, que vinha numa sequência de vitórias imensa, elimina o Grêmio e na final vence o Corinthians e fica com o título brasileiro. Então esse ano de 2002 foi muito marcante ali pelo Santos e pelo Paysandu ganhando o título nacional, mas ele foi um ano que o calendário foi organizado. Ele ficou tudo direitinho ali, em todas as competições, uma após a outra, tudo. Teve umas confusõezinhas ali de alguns estados não aceitando essa coisa do grande não poder ser campeão estadual, mas o calendário ficou organizado. Né? Agora, ele não atendeu às expectativas que se imaginavam dele, e no ano seguinte já foi extinto, né? O calendário quadrienal de 4 anos durou um só. Tá? Agora, por que eu não gostava desse calendário? Tá? Ele tinha uma vantagem, uma coisa que eu gostei, ele é organizado, né? Então ele era organizado mesmo, tudo tinha data para começar, todos os regionais corriam juntos, e os estaduais com os times pequenos corriam ao mesmo tempo também. Daí tinha um momento da Supercopa, que em alguns casos foi uma fase final de estadual para alguns estados. Depois tinha um momento da Copa dos Campeões, tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo tinha sua data regradinha, então não tinha tanto atropelo assim. Tá? O que eu não gostei é que assim, ele não resolvia o problema principal, que era... Os clubes grandes já estavam querendo mais jogo grande, mas ele, na verdade, que não era o que precisava era um campeonato brasileiro maior. O campeonato brasileiro que dava sustentação a tudo. E, além disso, acabou sendo muito ruim para os pequenos, porque você sabotava os pequenos. Aconteceu coisas como, por exemplo, o campeonato no Rio-São Paulo eram 16 times, o Guarani foi o 12º colocado e foi rebaixado. Pô, ele foi melhor que 4 times. Só que os 4 times que ficaram atrás dele eram cariocas. Como o Guarani era um clube paulista e o último paulista seria rebaixado, ele foi rebaixado, mesmo sem ter um time tão ruim assim. Né? Então o Guarani ficou na frente do América, do Bangu, do Americano e do Flamengo naquele ano, mas ele foi rebaixado. Então o pequeno que jogava o regional, ele jogava já sabendo que ia ser rebaixado, ou muita chance de ser rebaixado. Em São Paulo ainda tinha uma disputa ali, porque tinha Portuguesa, Guarani, Ponte Preta e o Et Jundiaí jogando, então havia uma disputa ali. Mas em alguns casos não. O Pelotas, representando o Rio Grande do Sul, na Sul-Minas, o Mamoré representando Minas Gerais na Sul-Minas. Eles sabiam que não iam ter muito futuro, eles podiam até fazer uma boa campanha, mas eles teriam que ficar na frente de algum grande do seu próprio estado para escapar do rebaixamento. E isso acabou não acontecendo. E os demais pequenos, pior ainda, porque eles jogavam estaduais esvaziados, eles ficavam jogando um monte de jogos sem ter nenhum grande, então o estadual acabou tendo pouca força na maioria dos estados. Em São Paulo até teve uma disputa emocionante lá com União São João, Ituano e Juventus, mas acabou não tendo tanta repercussão assim, né? Então para os pequenos ficou ruim, para os grandes ficou ruim, porque ele não resolvia, o regional não resolvia, eles precisavam de mais nacional, mais campeonato brasileiro. Então no ano seguinte fez isso, e daí acabaram com os regionais também, né? A Copa do Nordeste acabou voltando, depois teve a Copa Verde, né? Mas aí por demandas específicas dos clubes dessas regiões, né? Mas eu concordo que eu não gosto muito de regional, já falei disso, né? Eu gosto só da Copa do Nordeste e defendo a criação de uma Copa Norte, porque acho que essas duas regiões têm situações específicas para elas que uma Copa regional se justifica. Acho que o estadual, eu faria ele pequeno, né? Mas assim, o estadual tem uma tradição e promove uma rivalidade regional, que no final das contas, em certos momentos desse ano de 2002, no primeiro semestre, ela se manifesta. Quando, por exemplo, alguns estados não conseguiram desapegar da ideia dos grandes jogarem os estaduais, é porque alguns grandes também sentiam a necessidade de ter um estadual para disputar, para poder dizer que foi campeão estadual, porque eventualmente eles estavam em situação que o regional não era tão interessante para eles, que não em dinheiro, não era tão interessante como possibilidade de título, né, que eles não teriam chance de título no regional, então o estadual seria melhor. Então esse calendário não resolveu nenhum problema e por isso que ele acabou. Agora,
o que eu gostaria muito de voltar àquele momento, na verdade não é ao resultado daquilo, mas a iniciativa de todo mundo sentar e falar, vamos fazer um calendário bom para todo mundo. Clubes, o que vocês precisam? Clubes grandes, o que vocês precisam? Clubes pequenos, o que vocês precisam? Televisão, o que você precisa? Jogadores, qual que vocês precisam de férias também? Tudo. Vamos fazer um calendário que caiba? Isso não tem mais. Isso a CBF divulga lá um calendário e todo mundo é obrigado a aceitar. Né? Isso foi legal nesse calendário quadrienal. Eu não gostei do resultado, mas esse princípio, esse momento foi interessante. Tá? E o Pelé foi lá e assinou. Né? O Pelé, ele é um dos signatários do calendário quadrienal do futebol brasileiro, que entrou em vigor só em 2002. Tá bom? Ou se você gostou do vídeo da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.